Inicialmente, eu quero agradecer ao Instituto de Desenvolvimento da Liderança, a pessoa do coordenador do workshop, o companheiro João Roberto, a diretoria da Academia de Letras, Artes e Ciências, a ALAC, e a Fundação Armando Fajardo, pela oportunidade de apresentar esse trabalho. O título: Os 3 Qs da formação universitária de jovens no Brasil. Para o quê? Quem ensina, quem estuda. O caso das universidades federais. Sem ter a clareza sobre essas 3 dimensões em um processo educativo, corre-se o risco de não entender o que está ocorrendo com a formação universitária dos jovens no Brasil. Mais de 20 anos após a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino, LDB, e 10 anos do Programa de Reestruturação da Universidade REUNE, já se pode ter uma ideia da trajetória da universidade brasileira. No caso, essa análise vai se concentrar nas universidades públicas federais em face da dimensão e da diversidade de instituições de ensino superior no Brasil. Mas a mesma abordagem pode ser utilizada para instituições de ensino privadas e ou não universitárias. A análise parte do efeito da LDB sobre a organização do ensino superior e de sua potencialização pelo REUNE num processo que permanece até os dias atuais e se projeta para o futuro à margem da opinião e participação da sociedade real brasileira. A dinâmica envolvendo metas, corpo docente e discente foi de tal maneira atropelada nos últimos 20 anos que a universidade pública vive hoje uma situação de caos, prognosticando-se uma grave crise institucional no futuro próximo. Entender como essa tempestade perfeita se formou é entender como metas e pessoas se envolveram e foram envolvidas em um processo de médio prazo, cujas consequências somente agora se evidenciam. Evasão e retenção de alunos, fuga de professores para o exterior, colapso da infraestrutura, o que sem dúvida nenhuma compromete a qualidade do processo de aprendizagem. O artigo 43º da LDB estipula para a educação superior um ambicioso programa que inclui 8 finalidades, da criação cultural à pesquisa, da formação de diplomados ao ensino básico, da criação do conhecimento à sua difusão. Na Universidade de Berkeley, que é uma universidade pública de qualidade, a 18ª melhor universidade no mundo pelo ranking da THE na Califórnia, os princípios são 3: excelência, inclusão e igualdade. No Brasil impera a cultura do excesso, e a gente sabe que o que sobra, falta. Nada nos princípios da LDB sobre o mercado de trabalho, tecnologia e competição. No artigo 45º da LDB, onde são delineados os tipos de instituições habilitadas a prover a educação superior, supõe-se que todas elas devem contemplar essas finalidades, e assim são cobradas nos processos de credenciamento e recredenciamento institucional e de cursos, modulados nas exigências quantitativas por dimensão, ou seja, para a LDB, todas as instituições de ensino superior têm as mesmas finalidades. Talvez por esse motivo, a definição do que seja uma universidade tenha ficado tão fluida no artigo 52º,
limitando-se a caracterizá-la em função do percentual de doutores e de docentes em tempo integral, etc. Ao longo do tempo, o modelo universitário instituído pela LDB conseguiu ser muito abrangente nas finalidades e demasiadamente restritivo no perfil dessa instituição de ensino superior. Um exemplo disso é a corruptela do conceito de universidade aberta, que na sua concepção original universal supõe a aceitação de qualquer candidato, sujeito evidentemente à disponibilidade de vagas e recursos, mas que no Brasil tornou-se um consórcio para oferta de ensino à distância a candidatos triados pelo sistema Enem-Sisu cotas. Dificilmente uma universidade como a Universidade da Singularidade, projeto inicial da NASA, teria lugar no Brasil, muito menos uma universidade tecnológica, que no Brasil não poderia passar de um Instituto Federal de Ensino Tecnológico Superior. Em outra escala, uma universidade de excelência nos moldes daquelas que integram a Ivy League norte-americana seria repudiada como elitista. A diferenciação entre instituições de ensino superior, de acordo com a LDB, é essencialmente burocrática, porque idealmente todas devem atender às 8 finalidades do artigo 43º. Essa multitude de finalidades interfere no aprofundamento e qualidade do aproveitamento do estudante, que tem que se dividir entre um sem número de atividades para conseguir se formar. Além das disciplinas formais, deve realizar atividades de iniciação científica, extensão, campo, estágio, meio ambiente, direitos humanos, cultura africana e indígena, dentre outras tantas atividades. Recentemente, estudos realizados com estudantes no ensino médio mostraram que o aprendizado em português e matemática retrocedeu em função da quantidade de outras disciplinas que integram o currículo desse grau de escolaridade. Na educação superior, a hipertrofia do para-quê incha o currículo mínimo, a ponto de atividades de extensão terem se tornado disciplinas obrigatórias, uma verdadeira jabuticaba acadêmica. Na universidade pública pós-LDB, a tarefa cabe a mestres e doutores formados no sistema brasileiro de pós-graduação ou no exterior, cada vez menos percentualmente. Formam-se anualmente mais de 16 mil doutores e 50 mil mestres no Brasil. Do quantitativo desses pós-graduados, cerca de 40% e 30%, respectivamente, atuam na educação. Obviamente, apesar do crescimento praticado e pretendido no Plano Nacional de Educação 2014-2024, metas 13 e 14, o sistema de educação superior como um todo não consegue absorver de forma regular e estável os mestres e doutores que se distribuem também em outros setores produtivos. Esse contingente que vem paulatinamente renovando os quadros das universidades públicas, em geral não tem experiência no sistema produtivo, salvo nos casos de empresas de tecnologia intensiva que se aproximam das universidades para projetos conjuntos. Ou seja, mesmo quando há contato com empresas, esse contato se dá em casos e setores muito especiais. As universidades públicas estão compondo seu corpo docente com pesquisadores, uma parcela dos recursos humanos com especificidades nem sempre intercambiáveis com as necessidades mais imediatas e flexíveis do mercado de trabalho padrão. Isso não seria um problema se a vocação de parte das universidades federais fosse exclusivamente formar a elite científica e cultural do país, enquanto que outras poderiam exercer o papel de community colleges. Apesar da ampla oferta de cursos de pós-graduação, uma tendência se manifesta no corpo docente mais jovem das universidades brasileiras, a endogenia. Enquanto a geração de fundadores obteve seus graus no exterior, os atuais professores tendem a preferir continuar na mesma universidade onde se doutoraram.
Uma simples comparação entre os corpos docentes dos departamentos de filosofia da USP e da Universidade de Berkeley, uma área, portanto, menos intensiva de capital, mostra que a totalidade dos jovens professores doutores é de ex-alunos, enquanto que no departamento homólogo, no ZEUA, há apenas um caso de professor dessa faixa que se doutorou na mesma instituição onde leciona. De um modo geral, no mínimo, 70% dos docentes se doutorou no Brasil, e a maior parte desses se doutorou na mesma instituição em que se graduou ou fez o mestrado. A questão da endogenia remete a outra igualmente crítica, aquela dos concursos públicos para docentes em universidades federais, objeto de constantes denúncias e ações judiciais. Os concursos são conduzidos pelos departamentos, contemplados com as vagas e decididos por bancas de professores compostas por membros internos e externos. Via de regra, todos se conhecem e convivem em congressos, projetos, etc. É a avaliação por pares, que reflete o caráter social da atividade acadêmica, distinguindo-a das outras modalidades de seleção no setor público, mais impessoal e pública. A consequência desse quadro de docentes é que a formação dos estudantes será predominantemente teórica e no viés da pesquisa científica fechada aos temas dos fundadores. Um ex-reitor da UFRJ, já falecido, chocou a mídia ao dizer, há 10 anos atrás, que se incomodava em ver em sua sala de aula somente alunos brancos de olhos azuis. Uma frase polêmica que, embora motivada pelo desejo de inclusão, com a implantação das cotas, terminou por resultar na exclusão de parte dos brancos de olhos azuis em benefício de afrodescendentes e indígenas oriundos do ensino médio público. O Programa de Reestruturação das Universidades Públicas, REUNE, pretendia dobrar o número de vagas nas universidades federais e, concomitantemente, introduzir o sistema de cotas para 50% das vagas, destinando-as aos alunos oriundos das camadas menos favorecidas da população. Se tudo tivesse sido feito com cuidado, nenhum segmento da população seria excluído, porque as vagas adicionais voltadas para os filhos de pobres não comprometeriam as vagas já ocupadas pela classe média, usualmente chamada de classe rica. Mas não foi assim que aconteceu, porque o aumento de vagas não se deu proporcionalmente em todos os cursos, resultando que as cotas reduziram sim as chances dos alunos oriundos da classe média, que tivessem estudado em colégios particulares. Como o que já está ruim pode ficar pior, os alunos pobres não receberam a assistência necessária para sua manutenção durante os anos de estudo, nem a infraestrutura das universidades, com algumas exceções, foi duplicada em termos de bibliotecas, laboratórios, etc. E como eu comentei anteriormente, essas decisões vão se projetando para o futuro. Ou seja, houve um aumento do volume e da natureza do corpo discente que não foi acompanhado pelas medidas necessárias. A consequência é que, de maneira geral, a evasão e o rendimento dos cotistas das universidades federais é pior do que aqueles não cotistas. Paradoxalmente, as universidades estaduais paulistas reproduzem a mesma experiência do REUNE sem atentar para os seus problemas. Fato consumado, o resultado é que a composição e o volume do corpo discente mudou radicalmente e não houve nenhuma preparação adequada para isso. A retenção e a evasão de alunos aumenta exponencialmente. Na figura 1, podemos ver o aumento do número de alunos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, maior universidade federal do país, sem o correspondente aumento no número de titulados, nem no número de docentes.
Em 2017, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, publicou um estudo sobre a evasão e a retenção na educação superior. Com base nesses dados e uma adaptação nas fórmulas, obtivemos a figura 2, que mostra para o quantitativo de todos os alunos de um curso de integralização em 4 anos no UFRJ, em qual situação, em percentuais, conclusão, permanência ou abandono, encontravam-se 6 anos depois, ao final de 2015. Vemos que nesse curso o índice de abandono é muito grande, dá mais de 60%. Na verdade, é um típico exemplo de desalinhamento. Sem mencionar o nome do curso, para evitar problemas, o que ocorre é que é um curso que tem um apelo de mercado muito grande, mas cujos professores orientaram esse curso para formar alunos com vista à pós-graduação, ou seja, alunos pesquisadores. Não há nenhum equívoco em fazer um curso voltado para a formação de pesquisadores, mas isso precisa ficar claro para a população estudantil, para que ela não se perca seu tempo e se frustre tendo que abandonar um curso depois de 2 anos ou 3 anos de tentativa. Na figura 3, temos o exemplo já de um curso de 5 anos e a observação ocorreu entre 2010 e 2015. A situação é bem melhor do que o anterior, mas também vê-se que mais de 20% dos alunos que entraram em 2010 já desistiram do curso. Por outro lado, mais de 50% já se formaram. De uma maneira geral, nas universidades, como um todo, pelas contas que nós já fizemos, o patamar de 20% de desistência mínimo praticamente é a regra, o que é muito elevado considerando que nós temos milhões de alunos matriculados no sistema de educação superior no país. As universidades federais, nos últimos 20 anos, passaram por uma reforma não declarada, imposta por medidas fatiadas. Embora a motivação fosse justa, inclusão e ampliação do número de vagas para a faixa etária 18 a 24 anos, os meios e as estratégias para alcançá-la foram inadequados no tocante às universidades federais. Uma proposta muito ambiciosa em termos de perfil desejado para os alunos, um corpo docente com pouca experiência de mercado e de didática, um corpo discente muito heterogêneo na sua formação básica e nas suas aspirações. Somente uma nova reforma universitária poderá realinhar as universidades federais, compatibilizando meios com finalidades. Até então, um complexo sistema de compensações e improvisações, e principalmente de esforços individuais e de grupos de docentes, vai cumprindo precariamente as finalidades declaradas da LDB e as necessidades imperiosas da sociedade e da nação brasileiras.